Imagine encontrar uma carteira cheia de dinheiro no momento mais difícil da sua vida. Para muitos, isso seria a solução perfeita, mas para Eduardo, um morador de rua que vivia apenas com a roupa do corpo, essa decisão mudou o destino de forma surpreendente. O que ele fez em seguida deixou todos emocionados. Eduardo não era apenas mais um rosto perdido entre as multidões das ruas da cidade. Ele era um homem de 38 anos que carregava nos olhos a mistura de tristeza e esperança. Antigamente, sua vida tinha tudo para ser comum, talvez até mesmo feliz. Trabalhou como ajudante em uma oficina mecânica e tinha uma pequena casa em um bairro simples, mas tranquilo. Contudo, uma série de eventos inesperados, a perda de um emprego, problemas de saúde na família e, finalmente, o despejo, o empurraram para as ruas. Nas ruas, Eduardo aprendeu a sobreviver com pouco. Ele se acostumou a transformar pequenos gestos em grandes momentos de alívio. Encontrar um pedaço de papelão seco para se proteger do frio ou receber uma refeição quente de um voluntário generoso. Em meio ao caos e à desesperança, ele construía laços com outros moradores de rua que, assim como ele, buscavam um sentido para continuar vivendo. Apesar de tudo, Eduardo nunca deixou de acreditar em sua própria dignidade. Ele sabia que, mesmo sem posses ou um endereço fixo, ainda tinha valores que o definiriam como pessoa. Essa crença o mantinha firme, mesmo quando o mundo ao seu redor parecia desmoronar. Era essa honestidade inabalável que o levaria a tomar uma decisão que mudaria tudo. Foi em uma tarde ensolarada que tudo começou a mudar. Eduardo estava sentado na escada de uma igreja, refletindo sobre sua próxima refeição, quando avistou algo que chamou sua atenção. No chão, próximo à calçada, havia uma carteira. Ele olhou ao redor para ver se alguém notava a sua presença, mas o movimento frenético das pessoas mostrava que ninguém parecia se importar. Com o coração acelerado, Eduardo pegou a carteira. Dentro dela, encontrou uma quantia que ele não via há anos. Notas bem organizadas, além de documentos e um pequeno bilhete escrito com letras firmes. Era dinheiro suficiente para ele comer por semanas, talvez até conseguir roupas melhores ou planejar um retorno ao mercado de trabalho. No entanto, em meio à euforia e confusão, algo chamou sua atenção: uma foto de família. A imagem era de um casal jovem com duas crianças sorridentes. Eduardo olhou por um instante e se viu refletido ali, como se fosse uma janela para seu passado. Ele lembrou da época em que também tinha uma família, momentos felizes que agora pareciam pertencer a outra vida. Aquela foto mexeu profundamente com ele. Por que aquelas pessoas haviam perdido a carteira? Estariam procurando desesperadamente por ela. Enquanto segurava a carteira, Eduardo pensou no dilema que enfrentava. Ele poderia usar aquele dinheiro para resolver seus problemas imediatos ou seguir seus princípios e tentar devolver tudo ao dono. Para muitos, essa decisão seria simples. Afinal, quem notaria se ele ficasse com o dinheiro? Mas para Eduardo, algo dentro de si gritava que ele deveria fazer o que era certo. Foi então que Eduardo tomou uma decisão que mudaria tudo. Em vez de ficar com o dinheiro, ele decidiu fazer o que parecia o certo: devolver
a carteira. Mas como encontraria aquela família em meio às ruas agitadas? Os documentos lhe deram uma pista: o endereço da casa. Eduardo não pensou duas vezes. Guardou a carteira cuidadosamente e, mesmo com o estômago vazio, começou a caminhar em direção ao bairro indicado. No caminho, Eduardo refletia sobre sua decisão. Ele sabia que devolver a carteira não garantiria nenhuma recompensa, mas algo dentro dele dizia que era o certo a fazer. Cada passo era uma batalha contra seus próprios desejos, mas também uma afirmação de quem ele era como pessoa. O sol escaldante, o cansaço e a fome pareciam insignificantes perto da sensação de estar fazendo a coisa certa. Enquanto Eduardo caminhava pelas ruas, sentiu uma estranha combinação de nervosismo e esperança. Ele não sabia como seria recebido, mas tinha a certeza de que sua decisão era a certa. E sabe o que é mais emocionante? Histórias como a do Eduardo nos lembram da força da bondade e como ela pode transformar vidas. Por isso, se você quer continuar se emocionando com relatos tão inspiradores como este, não esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Assim, podemos trazer mais conteúdos que aquecem o coração e renovam a esperança. Cada passo que ele dava parecia mais pesado, mas Eduardo seguiu em frente. Quando finalmente chegou ao endereço indicado, encontrou uma casa simples, com um pequeno jardim e brinquedos espalhados pelo quintal. Ele respirou fundo e bateu na porta. O que aconteceu depois não apenas mudou sua vida, mas mostrou a todos que a honestidade ainda é capaz de abrir portas que nenhum dinheiro pode comprar. Ao ouvir a batida na porta, Mariana, uma mulher em torno dos 30 e poucos anos, abriu com um semblante preocupado. Ela não esperava visitas, e a aparência de Eduardo a surpreendeu. Ele vestia roupas desgastadas e segurava firmemente uma carteira. Antes que ela pudesse perguntar qualquer coisa, Eduardo, com a voz firme e ao mesmo tempo humilde, explicou: "Eu encontrei isso no centro da cidade. Pelos documentos parece ser de algum morador daqui." Mariana arregalou os olhos, reconhecendo imediatamente a carteira de seu marido, Ricardo. Era como se um peso enorme tivesse sido retirado de seus ombros. Ela agradeceu repetidamente, quase sem acreditar no gesto de honestidade daquele homem. Mariana convidou Eduardo para entrar, mas ele hesitou. Não estava acostumado a ser bem recebido. No entanto, o calor no olhar de Mariana o convenceu a dar o primeiro passo dentro daquela casa acolhedora. Ricardo chegou poucos minutos depois. Ele estava visivelmente cansado, pois havia procurado a carteira o dia inteiro. Quando viu Eduardo com sua carteira em mãos, seu olhar passou da surpresa à gratidão. "Não sei como agradecer", disse Ricardo, apertando a mão de Eduardo com firmeza. Ao devolver a carteira, Eduardo respondeu: "A honestidade é tudo o que ainda tenho. Não podia ficar com algo que não me pertence." Enquanto Ricardo conferia o conteúdo da carteira e confirmava que nada estava faltando, Mariana ofereceu algo para Eduardo comer. Ele tentou recusar, mas não conseguia disfarçar a fome. Sentado à mesa, ele contou um pouco sobre sua história, como havia perdido tudo e agora vivia nas ruas. Sua voz era serena, mas carregava uma dor profunda, e isso tocou profundamente o coração de Ricardo e Mariana. Eles se olharam, cientes de que aquele homem não era apenas mais um desconhecido,
mas alguém que merecia uma segunda chance. Depois daquela refeição, Ricardo fez uma proposta inesperada. Eduardo, você tem experiência com trabalhos manuais? Estou precisando de ajuda na minha oficina. É algo temporário, mas pode te ajudar a se reerguer. Eduardo hesitou. Ele não estava acostumado com atos de bondade e uma parte dele tinha medo de confiar, mas a necessidade falou mais alto. Com um aceno de cabeça, ele aceitou a oferta. Os dias que se seguiram foram de transformação. Na oficina de Ricardo, Eduardo provou ser um trabalhador dedicado e habilidoso. Apesar do tempo longe do mercado de trabalho, ele rapidamente lembrou as técnicas que aprendera anos atrás. Aos poucos, ele começou a ganhar confiança, não apenas em suas habilidades, mas também em sua capacidade de reconstruir sua vida. Ricardo e Mariana se tornaram mais do que patrões para Eduardo. Eles eram amigos e mentores, oferecendo apoio emocional e ajudando-o a planejar seu futuro. Mariana, em especial, ensinava lições de organização financeira, ajudando Eduardo a economizar parte de seu salário para, quem sabe, alugar um pequeno quarto ou iniciar algo próprio no futuro. Com o passar do tempo, Eduardo começou a fazer algo que não fazia há muito tempo: sonhar. Ele não queria apenas sobreviver, queria viver com dignidade, ter um lar e talvez ajudar outras pessoas que estavam em situação semelhante à sua. A relação entre Eduardo e a família de Ricardo se aprofundou ainda mais quando eles o convidaram para um jantar especial. Era o aniversário de Mariana e Eduardo estava entre os poucos convidados. Ele chegou vestido com roupas novas, presente que recebera de Ricardo, e pela primeira vez em anos sentiu-se parte de algo maior, como se tivesse uma família novamente. Naquela noite, durante a sobremesa, Ricardo compartilhou sua visão de expandir a oficina e transformar o negócio em algo mais significativo. Ele propôs a Eduardo que se tornasse seu parceiro, não apenas um empregado. A proposta deixou Eduardo sem palavras. Era mais do que ele poderia imaginar. Você mostrou que é confiável e trabalhador. Eu acredito em você, Eduardo. Vamos fazer isso juntos. Eduardo aceitou com os olhos marejados. Aquilo não era apenas uma oportunidade de trabalho, mas um voto de confiança que ele jamais esqueceria. Com Ricardo ao seu lado, ele começou a se ver como algo mais do que um sobrevivente. Ele era agora um construtor de seu próprio futuro. Enquanto a oficina crescia e prosperava, Eduardo começou a atrair outros jovens em situação difícil. Ele oferecia conselhos, emprego e, acima de tudo, esperança. Em uma manhã ensolarada, Eduardo acordou mais cedo do que o habitual. Ele havia planejado visitar um albergue onde costumava ficar durante os dias mais difíceis. Com o passar dos anos, ele se tornara um rosto conhecido ali, não como um dos moradores, mas como um mentor que inspirava a todos. Durante essa visita, ele conheceu Carlos, um jovem de 19 anos que havia acabado de chegar ao albergue. Carlos lembrava Eduardo de si mesmo, olhos cheios de desespero, mas com uma fagulha de esperança. Carlos era talentoso em desenhar, mas nunca teve a chance de explorar suas habilidades. Eduardo viu nele o potencial de criar
algo extraordinário e decidiu investir no talento do jovem. Ele levou Carlos para a oficina e deu a ele um pequeno espaço onde pudesse trabalhar em seus desenhos, enquanto aprendia o ofício mecânico. Ricardo e Mariana apoiaram completamente a iniciativa. Com o tempo, Carlos começou a confiar mais em Eduardo e nos outros, transformando sua vida, assim como Eduardo havia transformado a sua. A história de Eduardo não apenas impactou sua própria vida, mas também a de inúmeras pessoas ao seu redor. Ele se tornara um exemplo de como um ato de honestidade e bondade pode ser a base para uma mudança monumental. A oficina, que agora também funcionava como um centro de aprendizado e apoio para jovens em situação de vulnerabilidade, era uma prova viva de que é possível construir um futuro melhor, não apenas para si, mas para toda a comunidade. Nos meses que se seguiram, Eduardo se viu rodeado por uma energia que não experimentava havia anos: esperança. A família de Ricardo não apenas cumpriu a promessa de auxiliá-lo, mas foi além. Ricardo o conectou a um amigo de longa data, dono de uma empresa de reforma e construção, que se impressionou com a honestidade de Eduardo e lhe ofereceu uma vaga como ajudante. Os primeiros dias foram desafiadores. Eduardo, acostumado com a rua, precisou reaprender a rotina de trabalho, o compromisso com horários e, principalmente, a acreditar que merecia aquela nova chance. Mas cada dia era um passo. Seu chefe, Sebastião, tornou-se um mentor que não apenas lhe ensinava sobre trabalho, mas também sobre a vida. A gente cai, Eduardo, mas o importante é se levantar sempre. E agora você tem pessoas que seguram sua mão. Ao final do primeiro mês, Eduardo recebeu seu primeiro salário. Ele não conteve as lágrimas ao segurar o envelope, algo que não via havia décadas. Com aquele dinheiro, alugou um pequeno quarto em uma pensão. Era simples, mas era seu refúgio, um lugar onde podia finalmente chamar de lar. A transformação não aconteceu apenas na vida prática. Com o incentivo de Mariana, ele começou a frequentar um grupo de apoio a pessoas em situação de vulnerabilidade. Ali, encontrou histórias semelhantes à sua e percebeu que podia ser muito mais do que uma inspiração. Podia ser um mentor. Ele começou a compartilhar sua jornada com jovens que enfrentavam desafios similares. A honestidade abriu uma porta para mim e eu quero ajudar vocês a enxergar as portas que estão diante de vocês. Ricardo e Mariana, por sua vez, permaneceram presentes na vida de Eduardo. Juntos, organizaram um projeto comunitário para ajudar pessoas em situação de rua. O impacto foi imediato. Doações chegaram e cada vez mais pessoas eram alcançadas. Eduardo se tornou o rosto do projeto, mostrando que, com apoio, resiliência e honestidade, uma nova história podia ser escrita. Anos se passaram e Eduardo não era mais o homem perdido que andava pelas ruas. Ele agora era um exemplo, um líder comunitário e mentor de jovens. O projeto cresceu tanto que Eduardo foi convidado para palestrar em eventos sobre inclusão e resiliência. Sua história se tornou uma fonte de inspiração para muitos. Em uma de suas palestras, ele fez questão de destacar a importância daquele momento decisivo. Encontrar aquela carteira mudou a minha vida.
Mas não foi só isso. Foi a escolha que fiz e o apoio que recebi depois. Nunca subestimem o poder de uma escolha honesta. Hoje, Eduardo é um homem realizado. Ele não apenas reconstruiu sua própria vida, mas também ajudou muitos outros a encontrarem o caminho. E tudo começou com um gesto simples, mas poderoso: devolver uma carteira. Se você também acredita no poder das escolhas honestas e na capacidade de transformação que cada pessoa tem, curta este vídeo e inscreva-se no canal para mais histórias inspiradoras. Assim, você nos ajuda a levar mensagens de esperança para mais pessoas. Quem sabe a próxima história não é a sua?